Classificação no sufoco. Vasco passa um sufoco muito grande contra o Volta Redonda para poder passar no Campeonato Carioca. Vamos falar também dos números de Diniz, pediu demissão, não pediu, notícias de agora. Então fica aí até o final desse vídeo para você ficar ligado de tudo que está acontecendo no Vasco da Gama. Eu me chamo Diego, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Então vamos lá, vamos às notícias aí, o que é, o que mais nos interessa, né? O que nos move aí para trazer esses vídeos aqui para vocês entenderem como é que tá o dia a dia do nosso gigantesco. Vamos começar pela partida de ontem, Vasco 1, Volta Redonda também 1, né? Pelas quartas de finais do Campeonato Carioca, né? Vasco passou nos pênaltis, né? E assim, vamos trazer dados importantes aqui, porque, cara, vamos falar do jogo no geral primeiro, né? O Vasco fez aí uma péssima partida, a gente precisa entender que isso foi muito ruim no dia de ontem. O primeiro tempo do Vasco foi muito abaixo do que a gente estava esperando. Obviamente que a gente esperava o Vasco classificar, mas não passando esse sufoco todo contra o poderoso Volta Redonda, sem desmerecer o Volta Redonda, obviamente, que sempre faz bons campeonatos cariocas, né? O problema é que o Vasco, ele consegue complicar algo que pode ser fácil. Esse que é o negócio do Vasco. Eu acho que a gente tem aí toda uma possibilidade de fazer bons campeonatos, né? Até tem bons números, boas, né? Condições numéricas, vamos dizer assim, de fazer bons campeonatos. Porém, o Vasco sempre consegue fazer uma paradinha para estressar o torcedor, né? É impressionante o poder que o Vasco consegue fazer o torcedor ficar estressado. Vou falar para vocês uma coisa. Gostei que o Vasco classificou? Óbvio. Tô feliz? Não, não tô feliz. Tô esperançoso? Também não. Por quê? Porque a gente tá vendo que o Vasco não progride. O Vasco não anda para frente. O Vasco não está conseguindo evolução de resultados, né? Mas o Diniz disse que o time tá, mas vamos falar dos números em si, de vitórias, de derrotas. É isso que a gente precisa para o campeonato poder seguir da maneira que o Vasco quer que siga. A gente tem um elenco melhor dos últimos anos aí, né? A gente tem um elenco muito melhor do que dos últimos anos e agora a gente não consegue entregar o simples, né? Uma vitória tranquila contra o Volta Redonda. Não, de novo, não desmerecendo o Volta Redonda, que faz bons campeonatos cariocas já de muito tempo. Então, assim, o problema todo é que o Vasco ele não consegue manter uma sequência bacana, seja ela no Campeonato Carioca, seja ela na Copa do Brasil, seja ela no Campeonato Brasileiro, seja ela na Copa Sul-Americana, seja ela onde for. O Vasco não consegue manter isso. Isso é muito ruim pra gente, né? O Vasco não consegue fazer ali bons campeonatos regularmente falando, né? A gente não consegue fazer, o Vasco não consegue fazer um campeonato decente em números de vitórias e derrotas, né? A gente mais perde do que ganha, cara, isso é inadmissível, né? Para um trabalho, né? Falando um pouco do jogo de ontem, né? O Vasco teve aí cerca de 74% de posse de bola. Porra, isso aí realmente é bom, mas qual que é a finalidade de você ter a bola e você não chutar pro gol? Você ficar chuveirando a bola no gol toda hora. Foi o que eu falei, nas outras transmissões que eu fiz, nos outros vídeos que eu fiz. Não adianta o Vasco criar muito sem ter alguém que finaliza, né? A gente perdeu 2 dos nossos atacantes que faziam gols no elenco, Ryan e Verratti, né? Se o Verratti ou o Ryan tivesse um desses jogos aí, com certeza a gente tinha mordido uma vitória ou outra aí, com certeza. O máximo empate. Porque assim, principalmente quando tem uma bola aérea, né? Até o Rogério Ceni falou isso, né? Se tivesse o Verratti ali no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco enfrentou o Bahia, no qual perdemos o Bahia em casa, com bola chuveirada na área toda hora, né? Certamente a gente teria acertado alguma, né? Cara, foram muitas chances ali geradas e não foram concluídas, né? E isso gera um tipo de, vamos dizer, um pouco de aflição do torcedor. É isso que acontece. O Vasco fica ali totalmente
afligido com as jogadas lançadas dentro da área, sendo que não tem ninguém poder finalizar, né? Isso foi acontecendo também nos outros jogos. Por exemplo, o Vasco fez ontem 32 finalizações. O time finaliza 32 vezes no gol adversário e faz apenas um gol. A maioria das chances que o Vasco finalizou foi no segundo tempo, né? E com isso, né, o Vasco fez 9 no gol, fez apenas um gol. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Como é que você não tem um jogador que faça gol? O Brenner veio para quê? Sabe? Ontem, né, a notícia boa que teve foi o Spinelli, né, que entrou e conseguiu fazer o gol, inclusive é o gol que leva a gente para a disputa de pênaltis, né? Ainda fez o pênalti dele, né, ainda na disputa de pênaltis. Ou seja, o Vasco fez aí, teve 74% de posse de bola, finalizou 30 vezes no gol, né? Finalizou 30 vezes, dessas 32 vezes que o Vasco finalizou, 9 foi em direção ao gol, onde o goleiro fez defesas. Cara, é muita coisa pro time não fazer gol, cara. Ou seja, o Diniz precisa colocar a galera para finalizar, para treinar a finalização. É isso que eu tô enxergando. Porque se a gente tá criando e a gente não tá fazendo, é sinal que a gente finaliza mal. Se a gente finaliza muito e mal e não consegue fazer, a gente precisa treinar a finalização. Simples assim, né? Eu acho que a gente precisa entender mais o que o Vasco precisa, a gente que eu digo no geral, né? Não a torcida, mas o Diniz, né? O Diniz precisa entender que o Vasco precisa fazer gol para poder vencer as partidas. Eu sei que ele sabe disso, mas a gente precisa externar mais e mais e mais, cada vez mais para ele. Por isso que ontem ele foi vaiado, ele foi xingado de burro, por isso que ontem a galera perdeu a paciência com ele. Por quê? Porque a gente não vence os jogos. E são jogos que é pra gente vencer com tranquilidade, com propriedade, a gente não vence. E isso é muito grave pro Vasco, sabe? A gente criar jogos atrás de jogos, a gente não conseguir vencer. Muitas chances a gente não vence. Muitas chances a gente não consegue fazer. Ontem, uma bola cruzada pelo Cuesta, né? Que o Spinelli ainda volta um pouco para consertar o cruzamento, que o cruzamento foi meio torto, né? Consegue cabecear a bola no canto e a bola foi lá e 1-1, né? Foi o que colocou a gente ali na disputa de pênalti contra o Volta Redonda, né? Que, cara, a gente precisa melhorar muito a nossa pontaria, precisa melhorar muito aí a nossa, o nosso tiro a gol, a gente precisa melhorar muito isso, porque o Vasco vem passando por problemas de finalização simples aí, né? Uma coisa que eu digo para vocês é que nos últimos 4 jogos o Vasco finalizou 126 vezes, fazendo apenas 4 gols aí em 5 partidas. Cara, se isso aí não for problema de finalização do cara saber fazer gol, eu não sei o que pode ser, né? Para isso chegou o Spinelli, para isso chegou o Brenner, para suprir duas necessidades de fazer gols. Não tô falando de Ryan e Verratti, não. Tô falando da necessidade que a gente tem de fazer gol, sabe? Porque assim, Ryan e Verratti já foram embora. Então vamos pensar no que tem aqui. Foi só um comparativo. Mas precisa pensar o que a gente tem aqui. O que a gente tem aqui hoje, quem que é? Brenner e Spinelli. Spinelli está sendo tá sendo mais efetivo e eu vejo ele mais com a cara do Vasco, do ataque do Vasco. Né? Vejo ele muito mais assim. O Brenner vejo um pouco meio desligado ainda, né, do Vasco. Então, o Vasco precisa treinar finalizações. O Vasco precisa ter jogadores competentes para colocar essa bola no fundo do gol. Simples assim, né? Aí isso passa por Spinelli, isso passa por Brenner, isso passa por Coutinho, passa por Rojas, passa por David, que sai ou não sai, mas tá aí. Passa por toda a linha de frente, meio de campo, ataque. Essa galera precisa treinar a finalização mais do que os outros, para que a gente consiga ter alguns resultados que a gente precisa que chegue, né? Essa é o sentimento nosso. A gente cria muito e não faz gol, então a gente precisa fazer gol. Então essa galera precisa treinar a finalização para a gente conseguir fazer os gols que a gente precisa, né? O Vasco nas últimas 7 partidas, 7 disputas por pênaltis, o Vasco passou as 7, né? Quais foram elas? Volta Redonda ontem, né? Fluminense, Botafogo, Operário, Atlético Paranaense, Fortaleza e também o Água Santa. Todas elas o Vasco passou com o Léo Jardim pegando pênalti. Ontem o Léo Jardim não pegou, mas o jogador perdeu, o Puma foi lá e conseguiu fazer o último gol.
né? Mas enfim, a gente precisa acordar para a vida. A gente precisa vencer os jogos, tá, ô Diniz? Fica só aí uma reflexão, né? Você falou na sua coletiva que você nunca pediu demissão na sua vida. Você precisa entender, então, que eu também não quero que você saia, só quero que você faça a gente vencer. Só isso. Que a gente possa começar a voltar a vencer e vencer bem. Porque criando a gente está fazendo a bola chegar no ataque, para o ataque fazer os gols, a gente está fazendo. O que não está acontecendo é o ataque está fazendo esse gol. Eu sei que o ataque ele funciona tudo no sistema global, né, da equipe toda, assim como a defesa, que a defesa não é só a defesa é o sistema inteiro, né? Então, assim também a gente precisa que o ataque funcione e que a gente comece a vencer as partidas. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Ótimo domingão para você, ótima semana, né? Que Deus abençoe. Então, que o Vasco volte a vencer, que a gente está precisando demais, né? Vamos combinar. Beleza, galera? Tamo junto. Valeu, Vasco!